Olá, meus queridos, bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Desta feita vamos fazer uma reflexão bíblica no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, São Marcos, capítulo 10 e 17. Antes de começarmos aqui na leitura, nessa reflexão eu vou trazer que é preciso renunciar para estar com Cristo. Sem renúncia não tem como servir a Deus. Fica até o final desse vídeo, Deus tem palavra maravilhosa para o seu coração. Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja só, meus amigos. O texto começa com ele se ajoelhando, ele se prostrando diante de Jesus. Isso já mostra o seu reconhecimento que Jesus era Deus. Isso já mostra que ele estava reconhecendo a divindade, reconhecendo o mestre. Porque um judeu não se prostra diante de uma pessoa. Não se prostra diante de ninguém. Então ele estava se ajoelhando, se prostrando, dizendo: Eu reconheço que o Senhor é Deus. Ele reconhecia isso. Reconhecia isso. Baseado nisso, Jesus começa a lhe fazer as perguntas que está aqui no versículo 19. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, a tua mãe. Jesus começa a fazer essas indagações. Ele diz: Isso aí, Senhor, eu tenho observado desde a minha mocidade. Isso aí eu tenho observado desde a minha mocidade. Mas sabe, para mim, o que me chama a atenção, o ápice do texto, é quando a Bíblia diz: e Jesus o amou. Jesus o amou. Jesus olhou para aquele homem, teve íntima compaixão, quis salvar a sua alma, quis aplicar um remédio, mas ele não estava disposto a isso. Ele não estava disposto a isso. Não estava disposto. Tem pessoas que têm um problema, Jesus quer resolver esse problema, mas ela não está disposta a deixar aquilo que lhe adoeceu. Jesus disse: Olha, te falta uma coisa. Jesus observou que ele até tentava ser uma pessoa correta, do bem, observar os mandamentos. Só que ele tinha amor ao dinheiro. Ele era uma pessoa avarenta, apegado aos bens materiais, ao dinheiro.
Jesus disse: te falta uma coisa. Vende tudo o que tens. Dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Jesus estava dizendo: olha, o dinheiro é uma moeda de troca. Não é para se apegar a ele. O tesouro que você tem que acumular não é na terra, é no céu. Jesus estava deixando claro: você está apegado a tesouro terrestre, mas o tesouro tem que ser no céu. Por quê? Porque a nossa vida aqui é passageira. A nossa vida aqui passa rápido. E o que temos juntado vai ficar. Agora, quando juntamos tesouro no céu, aí esse sim a traça não corrói, o ladrão não rouba. Esse deve ser o nosso intuito como servos aqui. Juntar tesouro no céu. E Jesus, olhando para aquele homem, disse: olha, te falta isso. Jesus deu o diagnóstico. É como você ir no médico, o médico dizer: olha, a sua doença é tal, e você tem que tomar tal remédio, e você dizer: não, não quero tomar esse remédio, porque esse remédio é ruim. Então, logo você vai continuar doente. Foi o que aconteceu com esse jovem, né? Com esse homem. Ele se entristeceu e voltou. Ele teve uma oportunidade singular e deixou passar. Teve muitas ocasiões em que Jesus curou, operou milagre, que a pessoa disse: mestre, eu vou contigo, deixa eu te seguir. Jesus dizia: não, vai para casa, vai para os teus. Não quero que você me siga, só quero que você vá para o seio da sua família, para o seu povo, viva a sua vida. Agora, este jovem, Jesus disse: olha, vai, vende tudo que tens, distribui entre os pobres e vem, e segue-me. Jesus deu uma oportunidade a ele singular de ser um seguidor dele, de estar ali como um discípulo, como um aluno, acompanhando a vivência do mestre, acompanhando os milagres, as pregações. E ele deixou escapar essa oportunidade. Quando você é apegado a algo, você deixa escapar as oportunidades. Estou falando desse homem que a questão dele era financeira, mas tem outras pessoas com outras questões que precisa também de ser deixado. Por exemplo, se fosse uma prostituta ou um prostituto, Jesus diria: deixa a prostituição. Se fosse um mentiroso, Jesus ia dizer: olha, deixa a mentira, vem com a verdade. Um trapaceiro, um enganador, Jesus ia dizer: olha, deixa de trapacear. Se fosse um homicida, um criminoso, Jesus ia dizer: olha, deixa o crime e vem e segue-me. Então Jesus vai sempre condicionar você deixar o errado e vir para o certo. A partir do momento que você não quer deixar, então não tem como seguir Jesus. Não tem como seguir Jesus. Tem muitos que estão enganados e acham que estão enganando. Estão falando que são de Cristo, estão até mesmo nas igrejas, dizendo que seguem a Jesus, mas praticando as coisas erradas. Esses estão ali, tipo aqueles que estavam no meio daquela multidão. Uma multidão seguia Jesus, mas apenas para comer, para se alimentar do pão que Jesus fazia multiplicar. Interesse. Mas os que iam adorar de verdade eram poucos. Então, tem pessoas que têm até algum interesse em estar ouvindo falar de Jesus, mas não tem interesse genuíno em seguir a Jesus.
Não tem. Então, essa é uma diferença. Eles acham que enganam, mas estão sendo enganados. Lembra do joio e do trigo? Da parábola do joio e do trigo? O joio e o trigo são semelhantes. As folhagens, você olha assim, é igual, tudo igual. Quando eles estão juntinhos assim, não dá para perceber quem é quem. Só que na hora da colheita, o trigo dá o seu fruto e ele se diferencia. Se diz, isso aqui é trigo, isso aqui não é trigo. Então você sabe o que é trigo e sabe o que não é trigo. O que não é trigo ali é o joio. É o que está infiltrado no meio, mas não segue a Jesus. Até frequenta as igrejas, mas está como um bode, não como ovelha. Até está no meio do povo de Deus, mas não é do reino. Está ali como um joio, está misturado, mas na hora do fruto você vê a diferença. Jesus estava dizendo para esse jovem, olha, eu não quero você aqui com a prática passada, amando ao dinheiro, ou amando as coisas lá de trás. Jesus poderia muito bem dizer, olha, vem e segue-me. Era isso que ele queria ouvir. Era isso que ele queria. Mas Jesus disse, não adianta estar aqui com a prática passada, sem ter passado por uma regeneração, sem abandonar os erros do passado, a vida velha. Jesus disse, olha, vai e vende e volta. Ou seja, do jeito que você está, não dá para me seguir. Tem que haver mudança. Então, com Jesus, a pessoa que anda com Jesus, ela tem que ter mudança na vida dela para ela andar com Jesus. Tem que ter mudança. Você tem que estar disposto a mudar, abandonar o vício do jogo, da prostituição, seja lá qualquer coisa que te aprisiona. Quando Jesus chega, ele produz mudança. Quando Jesus chega, ele produz mudança. Não dá para uma mesma fonte ela produzir água doce e água salgada. Ou uma coisa ou outra. Não dá. Não tem possibilidade no reino de Deus em uma fonte pode produzir dois tipos de água. Não dá. Então, é uma água só, purificada, né? É isso que Jesus quer de nós. Atitude. Se buscamos a Jesus, então queremos mudança. Então vamos fazer essa mudança por completo. Esse homem, ele se ajoelhou diante de Jesus, ele reconheceu que Jesus era Deus, ele perguntou, ele fez uma pergunta, ele estava curioso para saber como ser salvo, ele desejava ser salvo, só lhe faltava um detalhe: renunciar o pecado. Então, você já ouviu falar de Jesus, sabe que ele é Deus, sabe do seu poder, e que está preso no pecado, se liberte dele através de Cristo e da renúncia. Se liberte dele através do Calvário. E viva uma vida em abundância. No seguir do texto, eu já vou concluir para o vídeo não ficar longo, mas já no finalzinho do texto, no versículo 30 diz, quem não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campo, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então aqueles que deixam tudo pelo reino, ele recebe 100 vezes mais ainda nesta terra, e no futuro a vida eterna. Então há recompensas. Com Jesus há recompensas. Esse jovem, talvez ele pensou que ele ia vender as suas propriedades e ia ficar na amargura. Não. Com Jesus, sempre há recompensa. Você recebe 100 vezes mais ainda nessa terra e a vida eterna. Com Jesus, ninguém perde. Ninguém perde com Jesus, né?
Que Deus te abençoe, faça prosperar a sua vida. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar essa palavra para alguém que precisa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.